Isso. Dos deveres do pastor para com a sociedade e a política. Artigo 25 do Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Em relação à sociedade, o pastor deve, inciso 1º, ser prudente ao relacionar-se com as pessoas, principalmente no que diz respeito a questões sexuais e afetivas. Aí dá como referência 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Acredito que assim, independentemente se é pastor ou se é pastora, se é diácono ou se é diaconisa, a gente precisa realmente ter cuidado por dois motivos. Primeiro, que a gente realmente pode dar mole, né? A gente pode vacilar. E eu imagino que assim, as pessoas que mais vacilam são as que acreditam que não vão vacilar. Com essas que eu mais me preocupo, né? Porque, não, relaxa, pastor, tranquilo, a gente já se conhece há muitos anos e tal, não sei o que. Esse pessoal que mais me preocupa, porque assim, como está desarmado, a hora da rasteira já foi. E uma outra coisa, de repente você nem faz nada, você não agiu com má intenção, nada disso, mas as candinhas estão aí. E aí aquele negócio, o pessoal fala, não quer nem saber se vai dar tumulto, se vai rachar a igreja, se vai dar problema com a vizinhança da igreja. Tem gente que é o seguinte, o que eu quero é falar, no que vai dar eu não estou nem aí, né? Então é importante ter esse cuidado, né? Como eu disse, pelo menos por dois motivos básicos. Primeiro, porque a gente pode dar mole mesmo, e segundo, porque mesmo a gente fazendo tudo certinho, sempre tem alguém que empresta a língua para Satã e a gente sabe o que acontece, né? E nesse caso é bom a gente não dar margem, né? não dar oportunidade. Inciso 2, ser partícipe da vida da comunidade em que a igreja estiver localizada, identificando-se, quando possível, com sua causa e da mesma forma solidarizando-se com os anseios de seus moradores, procurando apoiá-los quanto possível nos esforços para a satisfação deles. Então a gente observa aqui que seria importante também que o ministro ele estivesse participando da vida da comunidade onde a igreja está inserida. Então é aquele caso, de repente há um problema que é de ordem social, não é um problema teológico, não é um problema eclesiástico, mas você é pastor apenas de dentro daquele estabelecimento, ou você é um pastor, né? Então você digamos, alguém que não é membro da igreja pede para você fazer uma cerimônia fúnebre. Você fala assim, mas você não é membro da igreja, eu só vou fazer cerimônia fúnebre de membro da igreja, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Em relação também a algum problema relacionado à rua, alguma questão de procurar, né, o gabinete do vereador do município, ou do prefeito do município, ou da secretaria do município, aquela questão de assim, você participa daquele lugar, ali você precisa de alguma forma se importar, né, com tudo que acontece debaixo do céu onde você pastoreia. Né? Não é aquela coisa assim de eu sou pastor só dos membros da minha igreja. Não, você é um pastor, né? É bom a gente ter isso em mente. E continuando aqui, inciso 3º, imprimir em sua comunidade, mediante o exemplo de vida, o espírito de altruísmo e participação. Então seria legal se de repente as pessoas percebessem que você é alguém que se importa com o outro, independentemente, né, de qualquer motivação, de qualquer coisa que você possa vir a ganhar ou não, mas o simples fato de que assim, olha, eu posso fazer alguma coisa para melhorar o dia de alguém, eu posso fazer alguma coisa para melhorar a vida de alguém e eu vou me dispor a isso. É claro que de repente nas primeiras vezes que você fizer, ninguém vai te dar um elogio, ninguém vai reparar, ou alguns ainda vão dizer que não é mais do que a sua obrigação, mas agora, ainda assim, você está começando a fomentar uma cultura, e aí outras pessoas vão acabar seguindo o seu exemplo, isso é importante, e se não seguirem também, o problema é delas, mas você está fazendo a sua parte, como um ministro cristão. Inciso 4, procurar conhecer as autoridades de sua comunidade
honrando-as e incentivando-as no desempenho de sua missão. Romanos 13, versículos de 1 a 7, se você já leu Romanos, você vai perceber que para a epístola, as autoridades são constituídas por Deus como se fossem servos de Deus, como se fossem diáconos nas mãos de Deus para o bem-estar da sociedade. Aí é claro que talvez você pense, mas não parece não. É bom a gente lembrar que quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo em pleno governo romano, e eu acho que os governantes romanos não eram tão bonzinhos assim. Então ele não está falando pelo fato de ser um bom governante, mas pelo fato de ser um governante. E você, como pastor, seria adequado que você pudesse, como é que eu posso dizer? Se você é pastor de um município, qual o problema de você marcar uma audiência com o prefeito da cidade e até mesmo dizer no que você se dispõe para ser bênção para o seu município? Se ele não puder receber, não quiser receber, o problema é dele. Mas eu acho que assim, é um bom sinal você ir de repente no gabinete de um vereador para orar por ele, porque talvez seus colegas vão lá para pedir as coisas, você é o cara que está indo para orar, né? Então eu acho que já até para testemunho, de repente, eu acho que é um bom testemunho. Imagina, de 10 pastores que foram lá, um para pedir ônibus, outro para pedir azulejo, outro para pedir não sei o que lá, aí você chega lá e ele, pois não, pastor Robson, o que o senhor quer? Eu vim aqui só para orar pelo senhor. Pô, é um negócio que possivelmente ele não vai estar esperando. Eu acho que não vai estar esperando. Eu, se fosse vereador, eu talvez não estivesse esperando, porque é um tal de pede isso, pede aquilo outro, que só Jesus, né? Não, é claro, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas em alguns lugares por aí, principalmente na terra de Nárnia, é bem possível. E aí, a questão, né, de honrar as autoridades. Tudo bem que eles não são perfeitos e talvez cometam até alguns malfeitos, mas é importante a gente observar que assim, como é que eu posso dizer? O propósito de Deus é que a gente trate as pessoas com deferência, trate com consideração, trate com respeito, trate com honra. E eu não sei se dá para perceber que é muito comum entre nós uma facilidade de desonrar, de desconsiderar, de desrespeitar. Tanto que isso chegou às nossas igrejas, né? Então você vê que assim, às vezes o pastor é tratado de uma forma, eu não vou muito longe. Quando eu dirigia a congregação do DIC, eu era um seminarista ainda, não era pastor, mas às vezes eu era mais respeitado, Daniel, pelos vagabundos da favela do que pelas pessoas da minha igreja, diante de Deus, estou falando sério, né? Assim, não da igreja local, né? Mas da congregação, né? Então às vezes tinha coisa que algumas pessoas falavam para mim, falavam comigo, e às vezes o bandido mesmo falava comigo abaixando a cabeça. Eu olhava assim e falava, estranho isso. Não, sim senhor, não senhor, não sei o que, não sei o que lá. Falava assim, caramba, o cara pode dar um tiro na minha cabeça, pode estourar a minha cabeça, consumir o meu corpo ali dentro de um latão, e o cara me trata como se fosse alguma coisa. E aí no meio da comunidade de fé, onde por exemplo, eu sou um líder espiritual, eu estou ali investido pela autoridade da igreja, reconhecido pela igreja, né? Eu estou ali gozando da chancela ali do meu pastor naquele lugar, e às vezes fica naquela situação, né, de você fala, a pessoa não ouve, bate boca, esses negócios todinho, e aí eu confesso que eu não entendia direito isso, e eu tenho observado que assim, tudo bem, meu prefeito pode não ser o melhor prefeito do mundo, né? Eu sou um cidadão caxiense, mas eu sou um batista meritiense, né? Então, porque como eu trabalhei mais nas igrejas batistas de São João de Meriti, então eu praticamente lido só com São João de Meriti. E aí, por exemplo, em relação à questão de prefeito, seja o meu prefeito de Caxias, né, ou seja o prefeito com quem a gente acaba tendo mais contato, que é o de São João de Meriti, independentemente de se eles são perfeitos ou não, são autoridades constituídas. É como, por exemplo, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não está dizendo honra teu pai se ele não for cachaceiro. A Bíblia não está dizendo honra tua mãe se ela não for prostituta. Está dizendo honra teu pai e tua mãe. A Bíblia fala que é para a gente orar pelas autoridades, que é para a gente abençoar, porque isso é agradável a Deus. E assim,
Pô, vai na internet, olha como é que os crentes se referem. Não apenas a questão de governantes, não. Qualquer figura de autoridade. Acho que só não fala mal de pai e de mãe, porque o pai e a mãe que pagam a internet. Mas agora, tirando isso, porque se eu sou pai e tá me zoando na internet, cortou a internet, acabou, pronto, ditadura, tá ok? E aí, nesse caso, né, vocês têm prova hoje? Aí, em relação a isso, né, o que acontece? Não é só por você não, André. Aí o que acontece? Não é indireta pro André, não. Eu tô olhando para todo mundo. Aí nesse caso, né, em relação a isso, né, eu sei de uma coisa, seria diferente. Imagina, você vai assumir uma igreja lá em Nova Friburgo. Você não conhece nada lá. E aí você, por exemplo, procura a prefeitura e pergunta como é que você faz, né, para agendar uma audiência com o prefeito, ou com o secretário, ou com o vice-prefeito, alguma coisa do tipo. Poxa, com certeza vai ser um negócio que vai chamar atenção, né? E quem sabe é um testemunho cristão. Aqui no Rio é mais complicado, porque assim, a cidade do Rio é muito grande, né? Então é mais complicado. A não ser que vocês consigam fazer alguma coisa que exija o trator, aí vai, né? Mas assim, voltando para cá, inciso 5º, agir dentro do espírito cristão, sem discriminar qualquer pessoa, quando estiver presente as comemorações e celebrações cívicas que ocorrem em sua comunidade. Então, é aquele caso, se está tendo alguma comemoração ou alguma celebração cívica, que tal, você de repente pode até não curtir muito aquele líder, aquele governante, aquele líder comunitário, aquele presidente de associação, né? Porque assim, tem o presidente de associação e tem o presidente de associação, né? Tem aquele presidente de associação que é o cara da região, que a galera torce por ele, vê que ele se importa, votou nele, cobra dele. Tem aquele presidente da associação que ele pronto, acabou e ninguém fala nada, né? É outra situação. E aí muitas vezes a gente, né, não vai, né, ter muita facilidade de ter cordialidade, respeito por alguém assim, porque a gente sabe que assim, essa pessoa não é bem um líder comunitário, né? É meio que assim, olha, eu tô aqui, eu vou ser o líder, tá bom? Eu de mim mesmo digo que eu sou o escolhido de vocês. E aí nesse caso, diante dessa situação, a ideia é da gente não pegar o caminho de ficar na rota de colisão com ninguém. Até porque nós temos um adversário, nosso adversário é o diabo. Nosso adversário não são as pessoas. Uma coisa é você denunciar erros, outra coisa é você ficar atacando a pessoa errada. Parece a mesma coisa, mas não é. A gente precisa aprender, não é fácil, mas aprender a diferenciar o seguinte, olha, a prática que fulano comete, de acordo com a Bíblia, ela é um pecado, ou eu discordo daquilo que essa pessoa faz, mas, né, assim como eu quero que ela me respeite e respeite meu posicionamento, é meu dever respeitá-la, e pronto, a gente ri, conversa, troca ideia, e cada um na sua, e também evitar discriminar qualquer pessoa. A gente precisa ver o seguinte, não, peraí, como é que eu posso dizer? Quando uma pessoa branca ou loira começa a ficar zoando negro, crioulo, esses negócios assim, a gente vai ficar chateado, irritado, não, isso não se faz, como é que pode, na própria igreja? Tá, mas e quando o crioulo usou o branquelo? Porque acontece, né? Então, eu não vou nem entrar no assunto do loura burra, porque eu acho que isso não deve acontecer nas nossas igrejas, não é mesmo? Mas assim, algumas coisas, né, que assim, porque uma coisa é você brincar com a pessoa e tudo tal, outra é você fazer zoação com uma característica dela que, pô, talvez ela mude, né? Por exemplo, emagrecer e engordar é um negócio que a gente muda. É que nem, por exemplo, uma pessoa estava zoando a outra, seu gordo, eu falo, pô, eu sou gordo, mas eu posso emagrecer, tu que é feio, né? Então assim, é um tipo de situação, pode rir, Robson querendo rir, se segurando. Então o que acontece? Tem coisa que a gente pode mudar, mas tem coisa que não pode, né? Então, aí às vezes, aí eu pergunto, cabe
por um nascido de Deus, um negócio desse? Uma coisa é quem se zoa, é diferente. Por exemplo, eu me zoar numa característica minha é uma situação, porque eu sei até onde aguento a minha pilha contra mim mesmo. Agora, eu fazer isso com o André, aí já é outra realidade, né? Falar nisso, viu o link do livro? Não. Eu coloquei no grupo. Não, porque eu realmente não parei para poder abrir o grupo, na verdade. Tá bom. Eu peguei o zap, na verdade. Tudo bem. Então, né, nesse caso, é importante que assim, como é que eu posso dizer? Pô, o cara é gay, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou tratá-lo com a dignidade que qualquer pessoa merece. Porque se alguém vier me discriminar porque eu sou crente, eu não vou me sentir mal. Por que eu vou discriminar a pessoa porque ela é gay? Eu, como cristão, posso ser contra a prática homossexual, mas isso é problema meu, ele não tem nada a ver com isso. Eu preciso tratá-lo com a dignidade que ele merece como pessoa humana que é. Ou então, digamos, a gente vai zoar, fulano é velho. Ué, o que eu tenho a ver com isso? É criança, é portador de deficiência mental. Eu não, assim, pode parecer estranho eu estar falando um negócio desse aqui, mas assim, na prática, se a gente olhar, a gente vê que às vezes é uma brincadeirinha, sabe? Mas uma brincadeirinha que, pô, sem necessidade, né? Sem necessidade. E aí, continuando, inciso 6º, praticar a cidadania cristã, responsável, sem engajar-se em partidos políticos ou atividades políticas que não sejam éticas, bíblicas ou prudentes. Então, é aquele caso, poxa, você pode levantar um abaixo-assinado na sua rua, você pode marcar uma visita ao vereador da região onde está a rua da sua igreja, você pode, por exemplo, fazer uma mobilização, né, para conseguir um asfalto na sua rua, sei lá, isso aí é um negócio tranquilo. Você não tem problema você ser de um partido político ou outro. O problema é quando assim você acaba batendo de frente com o prefeito da cidade, porque ele é de direita e você é de esquerda, ou porque ele é de esquerda e você é de direita, ou porque ele é de direita ou é de esquerda e você é centrão. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, cara, você é pastor, a sua perspectiva é eterna, não é temporal, a sua perspectiva é espiritual. Então, se você não tiver essa noção do eterno versus temporal, do espiritual versus material, pô, vai dar problema, porque você vai acabar formando na sua igreja uma militância política. E isso é um negócio sério, né? E aí é como, por exemplo, no nosso ambiente cristão, é um tal de aparecer crente falando, não, porque crente de verdade não vai votar no PT. E aí, por exemplo, crente de verdade não vai votar no Bolsonaro. E nessa brincadeira, assim, eu acho que os crentes que ficam fazendo isso, principalmente na internet, assim, podia estar gastando mais energia falando do próprio evangelho, porque se usar o próprio evangelho, vai sobrar crítica tanto para um lado quanto para o outro. Se você for levantar a bandeira do evangelho, sobra para Lula, Haddad, Bolsonaro, Dias Toffoli, Rodrigo Maia, sobra para você que está criticando, tu tá entendendo? Sobra, que nem outro dia dando aula num seminário, aí um aluno até, não, porque os católicos, né, eles estão... não, você que era o meu. Aí nesse caso, em relação a isso, né, voltando a respeito do assunto, não, sem problema, eu gosto de Shakira também. Aí, quanto à situação, por exemplo, é muito comum que para de rir, Robson está feliz hoje, olha só, então a respeito desse caso, é importante assim, você ter aquela ideia, né, de que beleza, você é de uma linha, né, de uma perspectiva política, você é de um viés político, mas você não vai caçar defeito no outro governante porque ele é de um viés diferente do seu.
E nem vai botar pano quente em cima de um governante, porque ele é de um viés como o seu. É importante você ter esse cuidado, né? E aí é como aquele caso. Quer ver? A gente muitas vezes na igreja a gente critica quando o pessoal defende um irmão, só porque o irmão, sei lá, é o irmão que tem casa de praia, né? É o irmão que dá presente caro pra gente no casamento, é o irmão que, né, faz isso, faz aquilo outro. Ah, isso é injusto. Gente, injusto é distorcer em qualquer situação. Tá errado, tá certo, tá certo. É aquele caso, por exemplo, minha esposa se aborreceu com o irmão na minha igreja, mas minha esposa tá errada. Fala assim: não, Gisele, você tá errada. Eu não posso chegar e só porque você é minha esposa dizer que você tá certa. Entende? É aquele negócio: meu filho pisou na bola. Não, cara, eu não vou te apoiar nisso não. Pelo contrário, você vai lá e vai pedir desculpas. Você é até maluco de me chamar para eu entrar nesse assunto. Eu e você arrumou o problema, resolva o problema. Quando é na igreja a gente não quer a justiça. Ah lá, o cara é da panela do pastor, né? Tem um pessoal que pode falar esses negócios. Então por que a gente vai fazer isso na política? Cara, se o prefeito tal tomou uma decisão acertada, tudo bem que seria bom que ele fizesse uma besteira, né? Para poder justificar, né? Tá vendo? Por isso que eu não votei nele. Só que eu acho que quem faz isso é até burro, né? Porque assim, eu não votei na Gracilene para prefeita, mas eu querer que ela faça besteira só para eu dizer que, assim, eu não consigo entender um negócio desse como racional. Pro cara que é político, eu até entendo, porque ele não está preocupado com o bem comum, ele está preocupado com o quanto pior melhor para ele arrumar a vaguinha dele. Entende? O camarada da mídia, ele fazer o negócio é bom porque assim, o povo gosta de polêmica, o povo gosta de treta. Quer ver o negócio? Liga o jornal de manhã antes de orar e antes de ler a Bíblia. Se bobear, tu quer se matar, porque é muita coisa ruim, 5 horas da manhã. Entende? E se você acordar antes das 5 e ligar o jornal, já tem coisa ruim também. E se você for dormir depois de meia-noite, for assistir o jornal antes de dormir, se bobear, não dorme. Então é o seguinte, a maioria das notícias é só coisa ruim, coisa boa é só na propaganda. Eu não entendo nada de mídia, mas eu acho isso interessante. É tanta desgraça no jornalismo e tanta coisa maravilhosa na propaganda. Mas aí outra coisa, aí já seria um trabalho acadêmico, né? E aí, voltando para cá, a ideia é de que assim, você está ali como um líder cristão que pertence a um segmento da sociedade. Você está lá como representante das pessoas ali do bairro. Você não está lá para fazer média para um lado ou para o outro, né? Aí é aquele caso, se você é pastor da igreja, mas é o assessor do fulano de tal, aí eu já não sei nem que conselho que eu dou, né? Porque é um negócio meio complicado, porque assim, a gente sabe que na falta do dinheiro, se apareceu a vaga para trabalhar para o político, tu não vai deixar seu filho sem comer, porque você não vai trabalhar com político. Mas aí você tem que ser cuidadoso com o seguinte: eu trabalho com político, posso até fazer a campanha na rua e tudo quanto é coisa, mas da porta das dependências da igreja para dentro, pô, eu tenho que fingir, né, que eu nem conheço nada de política, porque senão, imagina, eu estou pregando, é difícil mesmo, mas pelo menos se houver o esforço ou a consciência de que você está enviesado, o problema é que todo mundo é imparcial. Eu não consigo entender isso. Você assiste o jornal, o jornalista diz que é imparcial. Aí você vê um deputado criticando não sei o que lá, ele diz que é imparcial. Todo mundo é imparcial. Que imparcial, meu Deus do céu? Eu, por exemplo, como negro, eu como pobre, eu vou ser imparcial? Tá dando para entender? A tendência é eu sempre puxar para o meu lado. Eu sempre achar que o branco é racista, o rico é metido, o pobre é um coitado que não conseguiu oportunidade na vida, como se não tivesse pobre ruim que fura o olho da gente, né? Que você bota o teu tênis lá, a prestação, e ele rouba. Tem gente que acha porque é velho é bonzinho, é negro é bonzinho, é gay é bonzinho, é velho é bonzinho, é crente é bonzinho. Não, gente, Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Do céu para baixo, desculpa, gente, ninguém presta. Não tem como, todo mundo. Eu lembro de um líder que falava para mim: minha vida é um livro aberto. Eu falei: então a sujeira está na capa, mano.
Porque se minha Bíblia não mente, tem sujeira sim. Ou você acha que o irmão que está lá apontando o pecado dos outros, você acha que não tem alguma coisa ou reprimida ou disfarçada na hipocrisia dele? Porque às vezes, por exemplo, o cara está lutando para vencer uma coisa, mas às vezes está perdendo, mas está lutando. Mas tem aquele outro que não está lutando, mas é aquele camarada que come ovo e arroz, ai meu Deus, caviar, e, entendeu? É o santo da parada. Eu tenho medo desses caras. Mas voltando para cá, então, porque eu acho que quem bagunça com Deus, filho, bagunça com qualquer um. Então, estou falando sério, porque é o seguinte: o pecado da hipocrisia é um negócio que assim, Deus sabe o que você fez no verão passado, entendeu? Ele sabe. Se você quer ficar de armação com ele, quanto mais comigo. É que nem, por exemplo, o camarada que bate na mulher. Eu posso esperar qualquer coisa desse cara. Pô, ele bate na mulher que deita na mesma cama que ele, o que ele não vai fazer comigo? Pô, a menina que dá um balão no pai por causa de namorado, o que essa menina não faz comigo? Ele engana o cara que cuidou dela a vida toda para sair com um camarada que apareceu outro dia ali, não faz quem quer. Deu para entender como é que é o negócio? Então é um tipo de situação, né, que, pelo amor de Deus. E aí, aqui, ainda no inciso 6, sexto, aí fala: sem se engajar em partidos políticos ou atividades políticas que não sejam éticas. Bem, eu tenho minhas ressalvas até que ponto, né, um partido político seja ético. Então eu vou interpretar que é para não se engajar em partido político ou se engajar em atividade política que não sejam éticas. Eu acho que deve ser por aí. E aí aquele caso, assim, uma coisa é você defender uma ideia, outra coisa é você defender a agenda do seu partido. Porque você de repente é contra o aborto, mas o seu partido é a favor do aborto. Você então não vai poder falar mal, né, daquilo que o seu partido está fazendo, porque é até antiético, né? Você está num partido que defende o aborto e você é contra o aborto, ou você fica calado, ou você sai do partido. Agora, se de repente exigirem um posicionamento seu, como é que você vai fazer? Então é uma situação. Mas defender ideia ainda não chega a ser um negócio antiético. A questão é: o dinheiro que era para clips é destinado para praia. É um curso de liderança que tem que ser feito, né, lá em Taubaté. Mas aí você pegou isso daí e foi lá para Jericoacoara. Não, mas é quase a mesma coisa. Entendeu? E aí, onde era o curso? O curso era na beira da praia, de frente para o mar. Entendeu? Então, é um tipo de situação que assim, não fica bem. Não fica bem. Ah, pastor, não é perfeito. Eu sei que não é, mas a gente pode pelo menos se esforçar. Se esforçar, a gente pode até não conseguir, gente, mas tentar a gente pode, né? É aquele caso, a gente pode tentar. Então, é importante assim, que você não precise. Podia não dar pra gente, porque tem uma história de uma pessoa, mas a gente só tem mulher aqui. Você pode ir lá? Ele eu acho que vai assustar mais. Não, tranquilo. Se ele ficar com medo, aí deu ruim pra gente. Se ele ficar com medo do cara, já era, né? Então, nessa situação, né, a respeito desse assunto, eu não sei se dá para observar, né, que assim, defender o que é correto porque é correto é diferente de você defender algo só porque você é de um partido e é contra a outra parte. Porque nada que a outra parte fizer vai estar bom para você. Por quê? É o jogo. É o jogo. Imagina, você vai ficar defendendo um monte de coisa que o cara do outro partido faz. Você vai defender coisas que o outro prefeito faz, se você quer ser prefeito também. Só não acontece essas coisas na igreja, mas agora fora da igreja, o que acontece? A gente, quando quer a vaga de alguém, poxa, pelo amor de Deus, né? Cada uma, na igreja a gente fica assim: Senhor, promove o fulano, não para o céu, promove o fulano para um outro cargo, para dar essa vaga aqui para mim, eu queria tanto, né? Então, nessa situação, bem que meu pastor podia cair em pecado, depois de ser mandado embora, eu assumi o ministério dele, né? Não, Senhor, só estou falando bem que podia acontecer, não estou pedindo não, né? Aí nesse caso, em relação a isso, né, eu não sei se dá para perceber, né, que é importante praticar a cidadania cristã. Nós somos cidadãos
de dois mundos, né? Somos cidadãos brasileiros, mas somos também cidadãos do reino dos céus. Então a gente precisa lembrar disso. Tem coisa que pode ser legal aqui, mas é contra a vontade de Deus, é contra a palavra de Deus, e a gente tem que estar atento a isso. Inciso 7, deixa eu ver aqui, isso, inciso 7, deixa eu ver, isso, dar apoio à moralidade pública na comunidade por meio de testemunho profético, responsável e de ação social. Então é aquele caso, poxa, peraí, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não deveria na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa região, e aí aquele caso, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa para resgatar os valores aqui onde nós estamos, né? Então é aquela questão, por exemplo, na favela, né, onde eu dirigia a congregação, os meninos e as meninas, assim, a gente tinha que batalhar para ficar com eles até os 11 anos, né? Dos 11 anos para lá ficava mais difícil, né? As meninas começavam, né, a ficar botando o top, shortinho da Bad Boy. Pela idade de vocês, todo mundo aqui conhece o short da Bad Boy. Aí nisso, né? Não, eu falei, cara, se você ficasse com medo, a gente aqui, aí, entendeu? Ah, é? Você? Não, o cara. Aí nesse caso, então, eu já vi que ele ficou, imagina como é que ia ser pra gente. Aí ainda bem que foi ele. Então, diante de uma situação dessa, o apoio à moralidade pública, ou seja, eu tentava passar para aquelas meninas e para aqueles meninos que, assim, olha, tinha uma outra estrada para eles tomarem. Claro que, obviamente, eu não podia fazer do modo mais ostensivo, porque senão eu não ia estar lá para ajudá-los, né? Então, não preciso interpretar língua estranha aqui, vocês entenderam, né? Então, nesse caso, né, a risada do Daniel, acho que deu para ver que deu para me entender. Então, quanto a isso, nem tudo eu podia fazer, mas alguma coisa eu podia, né? Então, eu podia, de repente, começar com aquelas meninas que elas eram especiais, independente da exposição dos corpos delas. Que elas não precisavam, né, com 14 anos de idade, ter que ir fazer um aborto ou ficar com um filho de um camarada que ia ciscar em outra freguesia logo, logo. Então, assim, era uma realidade bastante difícil e que a gente tentava ajudar, de alguma forma, a resgatar alguns valores, estimular o pessoal a passar no concurso, a fazer alguma coisa e tudo tal. A mesma coisa em relação aos meninos, né? Então vamos tentar incentivar, ir para uma escolinha de futebol, fazer alguma coisa do tipo tal, algo que assim pudesse tirar aquele foco de que assim, ó, vamos pegar esse caminho aqui. Então a gente pode fazer alguma coisa. O problema é que às vezes a gente mesmo incentiva a imoralidade pública. Desculpa com o que eu vou falar aqui, porque eu não sei como é que é o universo de cada igreja, mas eu cortei um dobrado no meu ministério, porque eu falava assim, não vamos pedir ônibus à prefeitura. Manda um ofício para a empresa de ônibus. Se a empresa der, deu. Se ela não der, o que a gente faz? A gente pergunta quanto é. Igreja tem que ter autoridade profética. Não ficar pedindo nada de prefeitura. A gente não pode ficar na mão de prefeito, não pode ficar na mão de vereador. Senão acaba dando legalidade para eles, se achando no direito de política isso. Da nossa igreja e usar o altar como... Não, exatamente. E você vai fazer o quê? Se bobear, tem situações, se tem um negócio que é constrangedor, né? Aí tá terminando o culto, aí tá lá o pastor distribuindo um panfletinho com aquela cara assim meio sem graça, como se assim, eu tenho que distribuir, eu vou dizer não? Entende como é que é o negócio? Então, observa bem, a energia que a gente deixa de gastar tentando incentivar a igreja a melhorar o nível, às vezes a gente, né, acaba tendo que assim cortar um dobrado depois, porque a gente dificulta a moralidade da própria igreja, dificulta a vida de um obreiro ético que vai substituir a gente, porque o que a pessoa, pensa bem, imagina, Cristina tem 40 anos de igreja, sempre pegou coisa na prefeitura, aí pastor André chegou há 2 semanas, e pastor André fala assim, não, a gente não vai fazer isso não. Cristina vai botar a mão nas cadeiras, olhar para o pastorzinho que chegou outro dia, como é que é? Entendeu? Ué, pastor fulano aceitava, pastor Beltrano aceitava, pastor não sei quem aceitava, esse irmãozinho que saiu outro dia do seminário,
pastorecozinho metido, não sei o que lá. Ah, quem é ele? E aí começa, pronto. Claro, ela não vai falar bem assim, desse jeito todo com ele, mas vai falar, e a coisa vai começar. Tudo por quê? Porque eu fazia isso, e aí eu complico a vida dele. Porque na cabeça do povo, não é o pastor que errou que está errado. Na cabeça do povo é o pastor que está tentando fazer o certo. É esse que está errado. Por quê? Porque a pessoa foi treinada a pensar daquele jeito. Aí é que está a questão. Então você tem um compromisso com a próxima geração de pastores, você tem um compromisso com o seu sucessor, e você tem um compromisso com o futuro da sua igreja, mesmo quando ela não for mais, e até mesmo porque um dia você vai prestar contas. Uma coisa é o seguinte: um bando de vacilão que eu orientei quer continuar no vacilo, ó, o problema é deles, do Satanás, do raio que parta, não tem nada a ver com isso. Agora, eu ensinei errado, e eles só estão fazendo errado porque eles acreditavam que eu era homem de Deus e me atenderam. Porque crente rebelde é o seguinte: você pode ser de Deus que o cara nem te escuta, mas tem crente que escuta pastor. E aí o que acontece? Esse cara te atendeu e pegou o ônibus errado. Deus vai te pegar, pastor. Fica brincando de igrejinha para você ver. E aí nesse caso, diante disso, né, de você dar apoio à moralidade pública na comunidade por meio de testemunho profético. Você é pregador, você tem que pregar contra o mal, inclusive contra o seu próprio mal. Eu lembro que, por exemplo, fui pregar lá na igreja do pastor Silvio, né, lá em Vila Valqueire, só que no sábado eu tinha brigado com a Gisélia. E aí o que aconteceu? De manhã eu estava ajeitando algumas coisas em casa, e eu torcendo para ela não ir, né? Como é que eu vou pregar? Tinha brigado com a mulher e tal, o negócio todinho, e ela fica assim, olhando nos meus olhos quando eu prego. Aí nesse negócio, aí nessa brincadeira, não, eu vou, é lá em Vila Valqueire, não, eu vou. Aí não teve como. Antes de pregar, eu tive que falar que briguei com a minha esposa. Pronto, eu fiquei em paz e fui seguindo. Ou seja, você é porta-voz da palavra de Deus. Você tem que ser uma frigideira sem cabo. Claro que você não é, mas tem que perseguir. Todo mundo vive atacando a gente. Mesmo quando a gente está errado, nego inventa coisa para falar mal da gente. E a coisa é tão do diabo, que naquilo que a gente faz errado mesmo, o pessoal não vê. Mas onde a gente está certo, o nego calunia. É o Satanás, gente, para a gente continuar no erro da gente. Está dando uma ideia? É coisa do demônio. Aí nesse caso, né, por exemplo, você tem que ter essa postura, esse compromisso profético, responsável e de ação social. Não necessariamente de assistência social, né, mas de ação social, de combater estruturas. Tem gente ganhando com a miséria do nosso povo. E a gente tem que lembrar uma frase, né, agora eu não lembro de quem, que se você não combate o mal, você é parte do mal. Seja na igreja, na família, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Mas se você não combate o mal, você é parte do mal. Porque por sua causa, ou por ação ou por omissão, é que algumas coisas ruins acontecem. Às vezes até na formação dos filhos ou na família, né? E aí, a importância, né, de, inciso 8, aceitar a responsabilidade a serviço da comunidade, compatíveis com os ideais bíblicos, reconhecendo que o pastor também tem um ministério público. Ou seja, você vai fazer coisas compatíveis com a palavra de Deus. Você pode fazer alguma coisa para ajudar na prefeitura, na vereança, para ajudar na associação de moradores, você pode, desde que seja uma coisa correta, desde que seja um modo de você ser um cristão, sal da terra e luz do mundo, né? Para trazer escândalo e vergonha, pelo amor de Deus. Inciso 9, é considerar como sua responsabilidade principal ser pastor da igreja e não negligenciar deveres pastorais para servir na comunidade. Beleza, você é líder de uma ONG, a Rede Globo vai lá e te entrevista, você faz atividade, você faz isso, pô, parabéns para você. Mas se você é pastor de uma igreja, a sua prioridade é como é que está o casamento da sua ovelha. Como é que estão os adolescentes da sua ovelha? Como é que está a vida das pessoas da sua igreja? O que adianta? Todo mundo te admira, você tem seguidor no Twitter, faz e acontece, mas da sua igreja mesmo você não está cuidando. Você viaja Brasil, exterior, você é famoso, todo mundo, os políticos, tudo quer tirar foto do seu lado, porque você é a hombridade. Tá, mas e teu povo, como é que está?
Então deixa o teu povo e vai fazer atividade política. Agora, você é pastor primeiro, gente. Uma coisa é você ter um trabalho à parte, porque você tem que comer e complementar a renda. E toda igreja acha que paga bem para o pastor, né? Então ele tem que dar o jeito dele, dar os pulos dele para ter o seu, né? Agora, poxa, deixar de pastorear para fazer outras coisas, pelo amor de Deus. E aí, inciso 10º, ser obediente às leis do Estado, desde que elas não exijam sua desobediência à lei de Deus. Então, não é algo frontal contra a vontade de Deus, obedeça às leis. Ah, eu discordo, tem lei que é absurda mesmo. Tá, mas respeita as leis do seu país. Desde que, é claro, o irmão André, contrabandista de Deus, não sei quantos ouviram falar, né? Ah, não deixava a Bíblia entrar. Ah, eu vou dar meu jeito, vou ser um criminoso então, mas eu vou entrar com a Bíblia. Tem lugar que é crime você fazer proselitismo, pregar o evangelho. Pô, então vou ser criminoso. É uma situação diferente. Agora, digamos, alguém tá dizendo, olha, não pode roubar tangerina na banca ali. Ah, eu vou sim, porque só Deus pode me julgar. Pô, já era para eu ter medo, né? Só Deus pode me julgar. E aí nisso, inciso 11º, para a gente ir embora, abster-se do comprometimento com organizações cujos princípios e atividades sejam conflitantes com o Evangelho de Cristo. Então, tem gente que vai pegar isso daí para falar da maçonaria, tem gente que vai falar de outras coisas e tudo tal. Eu não sei, porque eu não entendo, tá? Desse tirou até o óculos. Eu não entendo nada de maçonaria. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: à medida que você sabe onde você está e aquilo que você faz, é como, por exemplo, digamos, você participa de uma organização que ajuda a deixar o povo viciado. Você participa de uma organização que ajuda a tirar dinheiro da pensão de velhinhas, né? Você participa de uma organização, sei lá, que faz alguma coisa, né, que prejudica a sociedade, prejudica alguém. Pô, você é um pastor, cara. Eu botei coisas extremas, né? Mas pense em qualquer coisa, né? E aí nisso, que em primeiro lugar você veja a oportunidade de ser sal e luz, como por exemplo você como pastor prega para que todos os membros da sua igreja assim sejam. Amém? Então beleza, gente, vamos pro lanche.